Bem, senhoras e senhores, novamente agradeço a presença de vocês aqui novamente por terem clicado nesse nosso material. Informo vocês que hoje vamos falar um pouco mais sobre algumas orientações básicas da elaboração do nosso plano de aula, se você é da licenciatura, ou mesmo plano de ação, se você é do bacharelado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui da Uninterpolo de Itajaí, se inscreva para que você receba sempre ali as suas atualizações, joia? E lembrando, não esqueça também de salvar a playlist a qual você também tem interesse. Mas vamos falar justamente sobre essa prática, né? Depois que você enviou o seu termo de compromisso, ele foi então deferido, ele foi aceito. Professor, agora qual é o próximo passo? Enviar então o seu plano de aula, se você é da licenciatura, ou mesmo o plano de ação. E esse plano de aula, esse plano de ação, deve constar então os seus dados como estudante, o seu RU, o seu curso, o polo ao qual você pertence, assim também como algumas identificações básicas suas, como por exemplo o local, né, ao qual você desenvolveu o seu estágio, a disciplina, né, a qual você está então cursando o seu estágio, seja estágio de diferentes contextos, estágio de educação básica, a qual você deve escolher ou educação infantil, ou ensino fundamental, ou médio, ou profissional, no caso EJA, por exemplo, né? Então você, quando tiver esse estágio de educação básica, então você deve escolher um desses estágios para estar então cursando. E também identificar o conteúdo da aula, né? Ou mesmo o seu projeto de ensino, aquilo que você pretende então desenvolver no seu estágio. Ou seja, nesse momento, basicamente, você vai apresentar o seu conteúdo, ou seja, aquele componente curricular, né, ao qual você pretende trabalhar então no seu estágio, que você vai abordar na sua aula, as atividades que você basicamente vai fazer, assim como também definindo os seus objetivos, ou seja, né, você vai pensar em 3 objetivos no seu plano de aula, né, ou mesmo do seu projeto, que você vai demonstrar nesse seu plano de aula de maneira mais clara, o que você pretende atingir nesse plano de aula e os objetivos que devem iniciar sempre com verbos no infinitivo, ou seja, promover alguma situação, refletir sobre algo, realizar uma atividade, desenvolver uma estratégia, né? Então você sempre vai começar com verbos no infinitivo, desenvolver, aplicar, definir, enfim, algum verbo que você tenha também no seu lista de verbos da taxonomia de Bloom, que você pode então estar verificando esses verbos também. Mas basicamente você deve desenvolver os seus objetivos sempre começando com um verbo então no infinitivo. E também a síntese, né, do assunto, ou seja, aqueles pressupostos teóricos do conteúdo que você pretende atingir. E aí nisso, quando pensamos nisso, nós temos que apresentar a relevância do tema que você está escolhendo, né, o local em que você está realizando esse estágio. E com isso você vai basicamente indicar os principais conceitos, né, os principais autores que vão embasar o seu plano de aula ou mesmo o seu projeto de ensino. E você vai citar com isso 2 ou até mesmo 3 autores do campo de conhecimento do seu curso, por exemplo, da licenciatura ou mesmo do bacharelado, que vão fundamentar o seu plano de aula, que vão dar corpo, vão dar realmente embasamento teórico, que não vão ser realmente apenas o seu achismo que você vai colocar no seu plano, mas sim algo que realmente academicamente já foram trilhado por outras pessoas. Ou seja, o conteúdo a ser desenvolvido na sua aula, a qual vai tomar alguns autores então como base, citar esses autores e suas principais ideias. E é muito importante você não esquecer, né, de citar esses autores, colocar o ano a qual aquela citação em si foi apresentada, foi pesquisada, né? Realizar a sua pesquisa conforme fontes também confiáveis, como por exemplo Google Acadêmico, Cielo, periódicos da CAPES, Lilacs, né? Web of Science, enfim, tantas plataformas de sites confiáveis academicamente a qual você pode então estar buscando. E depois disso você vai desenvolver a sua aula em si, o seu plano de aula, ou seja,
com introdução, com desenvolvimento e encerramento no formato de um texto mais detalhado após esse processo. Ou seja, você vai descrever aqui de forma mais detalhada as suas ações que você vai fazer, as atividades ou os exercícios que você vai propor para atingir aqueles 3 que nós citamos, objetivos propostos ali, e mencionar sempre o público-alvo, ou seja, crianças, adolescentes, adultos, idosos, citando a instituição, o ano, a série a qual você estiver desenvolvendo esse estágio em uma escola ou uma creche, por exemplo, e a quem a aula ou esse projeto será então aplicado. É muito importante você incluir nesse seu processo de desenvolvimento, os recursos que são necessários para atingir os seus objetivos, que serão necessários para você implementar as suas ações, que serão muito ricos para esse seu momento de prática. E quando pensamos nesses recursos, você vai descrever então os seus recursos tecnológicos, recursos educacionais, que serão necessários então para você desenvolver esse plano, esse projeto em si, como por exemplo um projetor, um rádio, ou um notebook, uma televisão, um quadro, um giz, enfim, streams de música para você que possam servir de material didático para você produzir e alcançar com o seu público e aplicar em si o seu projeto, com um jogo que você possa estar desenvolvendo, utilizando o próprio Padlet, que é um excelente aplicativo para desenvolver também imagens em si, linhas de tempo e tantas outras estratégias didáticas e metodológicas que temos então para desenvolver. E por fim, nesse nosso plano de aula, que é basicamente 1, 2 folhas no máximo, que você vai colocar isso em tópicos, você vai descrever então os autores a qual você citou então na sua obra, e pensando na síntese do assunto desses autores, utilizando essas referências, conforme as normas da BNT, ou seja, quando você cita um autor, você começa principalmente pelo sobrenome dele, por exemplo, Brito, ponto A, ponto B, por exemplo, Felipe Augusto Brito, o título da obra, estágio supervisionado, principais conceitos e definições, o título da obra que você desenvolveu, o subtítulo, se houver algum subtítulo desse seu livro, desse seu artigo, e citando a cidade onde foi desenvolvido esse artigo, a editora e, por fim, o ano. Sempre começa-se a citação do autor, começando sempre pelo seu sobrenome e, por fim, aonde e o ano a qual esse trabalho então foi desenvolvido. Já, senhores, novamente agradeço a vocês aqui nesse ambiente. Informe que outros encontros vamos explorar um pouco mais sobre o próprio estágio supervisionado, principalmente quando falamos então um pouco mais a respeito de algumas orientações para a produção conceitual, ou seja, o nosso relatório final de estágio em si. Joia? Agradeço, espero contar com vocês aqui em próximos encontros e um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.